Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, Pai de amor, nosso Deus e nosso Salvador. Nós nessa manhã nos voltamos ao Senhor com o coração cheio de alegria, na esperança de encontrar os seus braços abertos e de encontrar as suas mãos estendidas em nossa direção. E é certo que nossa esperança não será frustrada, pois o Senhor jamais repudiou o homem ou a mulher de coração quebrantado e contrito. Então, cheios de alegria, nos aproximamos do Senhor, tendo a certeza de que o Senhor não nos desamparará. E nossa aproximação do Senhor tem pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que te amamos. O segundo motivo é que precisamos do Senhor. E o terceiro motivo é que longe de ti não há esperança de presente, muito menos esperança de futuro. Então, nesse dia de céu claro, esse dia de sol visível e ardente, nós queremos nos refugiar no Senhor e permanecer o máximo de tempo possível na sua presença. Abençoe essa escola dominical, abençoe o culto que virá a seguir, abençoe a todos nós. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as nossas salas e aí a gente avança com a nossa escola dominical. Estamos na última aula a respeito da marca da igreja chamada amor. Estamos na 20ª marca da igreja. 20ª marca da igreja. Então nós falamos de amor, nós falamos de evangelismo, nós falamos de membresia, nós falamos de liderança, nós falamos do evangelho, nós falamos da pregação, nós falamos da ceia, nós falamos da teologia, nós falamos de diversas marcas da igreja e estamos tratando já há 2 ou 3 meses sobre a marca do amor. Em específico, nessas últimas aulas, o amor que se esfria, ou o amor que se esfriaria. Aquele amor mencionado em Apocalipse, quando João escreve às 7 igrejas e ele diz que tenho contra ti, falando na igreja de Éfeso, que abandonaste o primeiro amor. E é claro que essa igreja de Éfeso, que está sendo condenada por ter abandonado o primeiro amor, ela faz conexão direta com o sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24, que diz: no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então a ideia de abandonar o primeiro amor e no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, são 2 faces da mesma moeda. Nós estamos falando da mesma coisa. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro e melhor amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu gastei um bom tempo explicando que esse primeiro amor não é amor temporal, mas esse primeiro amor é amor de qualidade, é amor qualificador. É o primeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Não o primeiro amor de tempo. Até porque seria tolice imaginar que o apóstolo Paulo
amava mais a Deus no início da sua conversão do que no final. Isso é uma incoerência gritante. Moisés conhece mais a Deus no primeiro dia da sarça do que no último dia da terra prometida. É claro que não. No último dia, Moisés anda com Deus 40 anos. Quem anda com Deus 40 anos ama mais a Deus do que quem anda com Deus há 40 minutos. Isso é claro. Mas também é claro que quem está andando com Deus há 40 minutos está entusiasmado. Mas esse entusiasmo não é amor. Esse entusiasmo, ele é até considerado na Escritura um amor um pouco tolo, um amor um pouco juvenil, um amor um pouco infantil. Pois bem, então nós trabalhamos que a igreja deve amar, mas ela deve tomar muito cuidado, porque esse amor pode ser abandonado, pode ser perdido. Esse amor pode ser esquecido. E Jesus, no sermão escatológico, lá em Mateus 24, vai dizer que esse amor será perdido, no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, por causa do aumento da iniquidade. Então ele vai dizer, a causa do esfriamento do amor é o aumento da iniquidade. E nós trabalhamos aqui de forma detida que esse aumento da iniquidade, ele é um conformismo com o nosso tempo. E você pode perceber que isso é muito claro no tempo que a gente está vivendo. Essa semana aconteceram duas coisas chocantes. A morte da imigrante ucraniana dentro do metrô nos Estados Unidos e a morte do ativista norte-americano, como é que é o primeiro nome dele? Charlie Kirk, é isso mesmo. E essas coisas chocam, e aí de repente nós temos um historiador brasileiro que é um sujeito com respeito acadêmico, que é o Peninha, com respeito acadêmico, ele não é um tolo, tá? Ele não é um bobalhão, ele é um sujeito que tem livros escritos sobre história, ele é um sujeito que apresenta programas em canais de história, e esse sujeito faz uma postagem zombando, inclusive, das filhas do Charlie Kirk, que agora não terão pai. E ele simplesmente diz, bom, é bem melhor você não ter pai do que ter o pai que você tinha. Quando nós olhamos esse tipo de comportamento, a gente percebe que a iniquidade já tomou conta de toda a humanidade de forma desenfreada. E é por isso que essa marca, o amor, tem sido negligenciada ou pior, não tem sido vista dentro da igreja. Nós devemos então recuperar esse amor. Ainda mais, porque Jesus em Mateus 24 vai dizer, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. Contudo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse perseverar até o fim, é claro, na construção do texto isso fica autoevidente, o perseverar até o fim é o perseverar em amor. É aquele que vai continuar amando a despeito desse mundo que não é capaz mais de amar e de se colocar ao lado de alguém que chora, ao lado de alguém que sofre, independente se esse alguém está do outro lado do espectro ideológico que você defende. Se a igreja perseverar no amor, essa igreja será salva. Então,
colocando esse pano de fundo introdutório, nós vimos na semana passada 4 sinais de alerta em relação ao amor. Como é que você percebe que o amor está se esfriando em você? Como é que você pode ter um termômetro disso? E nós já vimos isso, então eu vou passar de maneira devagar, vou passar de maneira rapidinha, não vou me deter o tempo muito grande nesses 4 sinais, mas é importante nós recuperarmos aqui. O esfriamento tem sintomas. Esse amor que esfria, ele apresenta sintomas. E esses sintomas são visíveis. E graças a Deus por isso. Se os sintomas são visíveis, a gente consegue identificá-los antes que seja tarde demais. Antes que a iniquidade já tenha tomado conta do nosso coração. Primeiro sinal de alerta. Você deve se preocupar radicalmente com a sua alma, se porventura você percebe uma indiferença em você em relação ao sofrimento alheio. Percebam, indiferença ao sofrimento alheio. Eu estava pensando aqui, no meu espectro ideológico. Vocês sabem, eu sou um sujeito conservador, eu sou um sujeito que pode ser pensado como um sujeito de direita. Mas eu me peguei fazendo um exercício hipotético. Vamos supor que a pessoa morta fosse uma pessoa do espectro ideológico da esquerda. Fosse uma pessoa odiada ou odiosa. Qual seria o meu comportamento diante desse tipo de acontecimento? Vamos pensar aqui, como nós estamos numa escola dominical, estamos em poucos, a gente consegue pensar isso de forma mais clara. Morre, e a figura do Charlie Kirk é uma figura que eu acompanho faz bastante tempo. Eu acredito que eu comecei a estudar esse aspecto de direita e esquerda em torno de 2008, 2009, foi quando eu li os primeiros livros sobre isso. E eu não sei se você sabe, isso é sempre interessante dizer, que eu sou um especialista em ciência política, mas uso muito pouco a minha pós em ciência política, mas fui estudar sobre ciência política para saber o que era direito, o que era esquerda, para entender um pouco mais disso. Mas imagine se ao invés da morte do Charlie Kirk, morresse um Nicolás Maduro, tomando um tiro no meio de um comício. Mas o Nicolás Maduro matou muita gente na Venezuela, fez muito mal para a Venezuela. Ótimo, ok. A gente entende isso. Mas qual seria o meu comportamento em relação ao sofrimento da família dele com a morte dele? Eu parei para pensar nisso. É claro que eu não seria tolo, estúpido, a ponto de fazer uma live sorrindo, dizendo agora, descanse no colo do diabo, seu Satanás infernal, ainda bem que morreu, desgraçado. Eu não faria um negócio assim. Mas a grande questão é, eu teria compaixão ainda por alguém que é do outro lado da ponte? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a indiferença ao sofrimento, independente de quem for, é uma marca de esfriamento espiritual. Se eu e você somos atentos ao sofrimento de pessoas que parecem conosco e desatentos ao sofrimento de pessoas que não parecem conosco, nós temos um amor seletivo. E se há um amor seletivo, nós temos que tomar cuidado com ele. Primeiro sinal de alerta.
indiferença ao sofrimento alheio. Segundo sinal de alerta, participação dos cultos sem calor, ou participação da vida religiosa sem ardor. O que é a vida religiosa? A palavra religião, no latim, significa religar. A vida religiosa tem um quê de movimento. Ela tem uma ideia de eu saio daqui e vou para ali. Ela tem uma ideia de que eu estou do lado de cá, Deus está do lado de lá, e a religião me religa. A religião é essa ponte que faz a travessia do abismo. Nós sabemos que a ponte é a cruz, e é por isso que a cruz não tem dimensão, é por isso que a cruz não tem altura, é por isso que a cruz não tem largura. Ela é a única capaz de fazer com que o homem se religue a Deus. A gente sabe de tudo isso. Mas notem, se a minha participação na vida religiosa não envolve o movimento do encontro, ela se tornou uma vida religiosa sem calor. Se eu não tenho momentos em que eu me encontro com Deus, momentos em que eu me ligo a Deus, momentos em que eu me conecto a Deus, se não existe esse tipo de conexão, eu tenho uma vida religiosa ritualística, e meramente isso. Então por que eu venho na igreja? Ah, porque é bom. Por que eu venho na igreja domingo? Porque eu tenho que ir, afinal de contas eu sou crente. Por que eu venho na igreja? Eu venho na igreja porque meus filhos precisam vir. Se nós perdermos a ideia de vir até a igreja para nos encontrarmos com Deus, nós temos um problema em relação ao amor. Pois deixamos de amar o culto e deixamos de amar a religião, o movimento de religação. Primeiro sinal de alerta, indiferença ao sofrimento alheio. Segundo sinal de alerta, ritualismo sem calor. Eu participo da igreja somente para cumprir um ritual, para cumprir um manual, para cumprir um mandamento. Terceira característica que apontam para o perigo de que o nosso amor está se esfriando. Perda da alegria no servir. Servir na igreja é um aspecto quase que obrigatório. E por que eu estou dizendo isso? Ora, por aquilo que Jesus diz em Marcos capítulo de número 10. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E lá no texto não fala de todos, é claro. A ideia de todos não é uma ideia da totalidade de todas as pessoas. A ideia de todos é a ideia de totalidade de todos os tipos de gentes. Homens, mulheres, crianças, idosos, brancos, negros, pardos, vermelhos, amarelos e por aí vai. Brasileiros, escoceses, irlandeses, australianos e por aí vai. Jesus veio para servir. E apesar do texto que eu vou pregar hoje, que é o texto de João, capítulo de número 15, que Jesus vai dizer, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Mesmo com esse texto, e eu vou explicar ele no sermão, nós não perdemos a característica de servos do Deus vivo. Servir é algo identitário dos crentes. Se eu sou servo do Deus vivo, servir faz parte do meu DNA. E quando isso passa a ser um peso e não uma alegria? Ora, quando o amor começa a se esfriar. Quando o serviço vira peso, vira obrigação, vira carga, vira jugo, vira canga. Canga é aquela peça que vai no lombo dos animais para arrastar o arado. Quando o serviço na igreja vira peso,
parte do meu amor já se esfriou. Parte do meu amor a Deus já se esfriou e parte do meu amor aos meus irmãos já se esfriou. Quando eu não sou capaz de amar o diferente ou quando eu sou indiferente ao sofrimento do próximo, quando a minha religião é um ritual e apenas um ritual, quando eu não tenho alegria mais no servir, e em quarto lugar, é quando o foco excessivo, o foco passa a ser excessivo no eu. Eu recebo, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu mereço, eu. Quando as relações passam a ser avaliadas por aquilo que eu recebo, nós temos um problema grave nas próprias relações. A relação é uma via de mão dupla. A ideia de relação envolve duas pessoas num trânsito de livre acesso. A administração vai dizer que toda relação deve ser uma relação de ganha-ganha. Eu estou lendo mais uma vez Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é um livro de treinamento e tal. E aí um dos aspectos é ganha-ganha. Todos os relacionamentos devem ser pautados em ganha-ganha. Eu entrego alguma coisa, eu recebo alguma coisa, eu entrego alguma coisa, eu recebo alguma coisa. E nessa troca se desenvolve o relacionamento. Agora imagina você se relacionar com alguém que só te suga. Ou você se tornar alguém que só recebe. Então eu venho na igreja para quê? Para receber. Eu venho nos encontros para receber. Eu tenho relacionamentos para receber. Eu ligo para alguém porque sei que eu vou receber alguma coisa. Esse talvez seja o sinal mais radical que eu e você estamos num processo de esfriamento espiritual. Então vamos lá. 4 sinais de alerta de que eu estou esfriando. Primeiro, indiferença ao sofrimento alheio. Segundo, ritualismo sem calor. Terceiro, perda na alegria do servir. 4, foco excessivo no eu. Mas se eu tenho sinais que apontam para o meu esfriamento ou para o esfriamento do meu amor, eu preciso também saber como eu posso perseverar nesse amor. O que eu posso fazer para não perder o primeiro amor? O que eu posso fazer para não esquecer do amor? O que eu posso fazer para não ser como muitos que no final dos tempos não saberia mais amar? O que eu e você podemos fazer? Existe um chamado de Jesus para manter esse amor aceso até o último dia. E se você ainda não fez a relação de amor aceso, a gente pode pensar nas virgens com as lamparinas acesas para que o noivo as encontrasse. Então, a Bíblia conta a história de algumas noivas, 5 prudentes e 5 tolas. As 5 prudentes, não sabendo quando o noivo voltaria, fizeram estoque de azeite. O azeite era o óleo para manter acesa a lamparina. O azeite era o combustível, o óleo era o combustível. As 5 tolas imaginaram que o noivo voltaria rapidamente e não estocaram o óleo e o azeite. Conta-nos a Escritura que Jesus, ou melhor, o noivo, começou-se a ouvir o barulho do noivo, da chegada do noivo, e as 5 tolas disseram: dê-nos azeite para as sábias, a fim de que o noivo saiba onde nós estamos. E as sábias disseram: não podemos, pois o nosso estoque só é capaz de manter a nossa lamparina acesa. Então conta-nos a parábola que as 5 tolas saíram para comprar o azeite. E quando elas estavam fora, o noivo chegou e partiu para as núpcias com suas noivas e fechou a porta. E elas não puderam entrar
nas bodas, elas não puderam participar das núpcias. Então Jesus faz um claro apontamento de que o nosso amor tem que ficar aceso até o final. O nosso amor tem que estar queimando, ele tem que ser mantido, o fogo do nosso amor tem que ser mantido aceso, custe o que custar. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode manter o amor aceso até o último dia? Em primeiro lugar, lembre-se sempre da cruz. É impossível o amor de um crente não ser reacendido quando esse crente olha para a cruz. Na cruz está a prova cabal de que fomos amados primeiro. Na cruz, quando a gente olha para a cruz traz consigo as marcas dos pregos. A cruz traz consigo o pedaço da carne de Jesus colado ao madeiro. A cruz traz consigo a lasca do espinho presa debaixo da placa, escrita em latim, em grego e em romano, Rei dos Judeus. A cruz salpicada de sangue, completamente manchada, nos lembra que fomos amados. É impossível. A gente começa a falar da cruz e nossos olhos começam a ver essas cenas. A poça de sangue no chão, que foi derramado em seu favor, em meu favor, nos lembra que nós fomos amados. E quando a gente percebe que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente percebe esse amor, o nosso amor, mesmo débil, mesmo frágil, mesmo fraco, mesmo com uma chaminha frágilzinha que não consegue se manter, mesmo assim ele se incendeia e se transforma numa chama ou num fogo de valor incalculável. Lembre sempre da cruz. Lembre sempre da cruz. Não se esqueça da cruz de Cristo. Não se esqueça da cruz de Cristo. Em segundo lugar, pratique atos de amor intencional. E aqui eu vou tentar dar um exemplo de alguma coisa que eu fiz. Eu disse a vocês que eu tinha um particular afeto pelo Charlie Kirk, um particular afeto. A morte dele doeu, assim, eu senti dor. E fiquei quieto ontem eu não estava bem, anteontem também, mais anteontem ainda eu fiquei quieto, fiquei em silêncio, como alguém que perde alguém da família. E você pode achar que isso é um exagero ou não, mas foi assim que eu me senti. Mas quando o FBI prende o atirador, eu fui tentar entender quem era aquele menino. E eu percebi que aquele menino foi o melhor aluno durante toda a sua vida. Aquele menino era de uma família cristã, evangélica. Tanto é que quem apresenta o menino para a delegacia é o pai, veterano de guerra, e o pastor. E aquele menino entrou na universidade e a universidade destruiu a mente daquele menino. Tanto é que ele morava com um companheiro transgênero. E o menino estava no processo de ressignificação sexual. E quando eu olhei essa cena atroz, meu coração doeu duplamente. Porque o menino é tanto vítima dessa ideologia assassina, quanto causador da mesma. Aquele tiro não destruiu a família de quem morreu,
Aquele tiro destruiu a família de quem atirou. E eu tentei me colocar no lugar daquela pessoa, não do menino, mas no lugar do pai, da mãe. E enquanto as redes sociais dele estavam disponíveis, eu não sei se ainda estão, dava para a gente ver, inclusive, fotos da família com o orgulho da mãe pelo filho que tinha. Eu tentei amar intencionalmente aquele que eu tinha tudo para odiar naquele momento. E confesso que não é fácil, mas eu consegui me compadecer da história. Eu tive ódio depois da universidade, eu tive ódio desse progressismo, eu tive ódio dessa ideologia assassina, eu tive ódio dessa estrutura de pensamento, mas eu me compadeci da dor dessa outra família. Eles ficarão marcados para sempre como os pais do assassino. Pesado isso. Muito pesado. Muito pesado. Para a gente cultivar ou manter a chama do amor aceso, é necessário praticar atos de amor intencional. E amor intencional é agir para amar, não sentir para amar. Agir para amar. Querer amar. Se a gente não quiser, se a gente não desejar amar, nunca nós amaremos. Nunca nós amaremos. Terceiro lugar. E esse terceiro lugar a gente tem como fazer isso aqui, hoje. Nutra comunhão sincera. Eu louvo a Deus por essa igreja. E por que eu louvo a Deus por essa igreja? Porque eu percebo que nessa igreja é possível ter relacionamentos sinceros. Relações sinceras entre irmãos. Relações desinteressadas. Relações desinteresseiras. É possível ter comunhão sem querer nada em troca. É bom e é nítido que para muitos irmãos é bom ver outros irmãos. E eles espelham isso no olhar. Quando um olhar se cruza, a felicidade no encontro. Então, para que esse amor aumente, aprenda a conviver o máximo possível e o melhor possível com o seu irmão que está sentado do seu lado. O convívio próximo impede a frieza ou impede o esfriamento. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque quando a gente começa a conviver próximo das pessoas, duas coisas ficam autoevidentes. Primeiro, as falhas. Segundo, as necessidades. Não tem como você começar a se aproximar de alguém e não sentir o fedor do pecado. Não tem como. Não tem como. De perto todos nós fedemos. De perto todos nós temos aberrações. De perto todos nós temos inconformismos. De perto todo mundo tem. E quando você começa a se relacionar com outras pessoas que são pecadores e falhos como você começa a perceber que essas outras pessoas têm necessidades muito parecidas com a sua, como por exemplo, de oração, como por exemplo, de um abraço, como por exemplo, de uma ligação dizendo, está tudo bem. Senti de orar por você. Eu recebo regularmente uma mensagem dizendo, estou orando por você essa semana. E é tiro e queda. Ela chega no horário que eu estou mais necessitado de ouvir aquilo. Ela chega na hora certa, assim. Parece que tem um buraco na minha alma e vem a mensagem e diz, eu estou orando por você. Quando a gente se relaciona sinceramente com a outra pessoa, a gente começa a desenvolver aspectos de autoajuda. E autoajuda não no sentido de se ajudar. Autoajuda de ajudar um ao outro. Tá? Não auto de automático, mas não auto de eu, né? de ego. Não assim, mas
nós desenvolvemos um mecanismo de autoajuda. Aqui a gente se ajuda. Então hoje, aproveite hoje. Nós temos ainda 2 minutos, mais 5 minutinhos para terminar a escola dominical, depois nós vamos para o café. Aproveite hoje. Aproveite para trocar telefone, aproveite para ver se está tudo bem, aproveite. Aproveite para orar por alguém. E mesmo se você tiver a vergonha de se aproximar, porque tem gente que é tímida, olha para aquela pessoa e leve ela em oração no seu pensamento. Você vai perceber que isso é um antídoto certeiro para o esfriamento do amor. Orarmos uns pelos outros mata o esfriamento. Traz de volta o verão na alma. E por fim, nós devemos vigiar contra o pecado e contra a iniquidade. Lembre-se, por aumentar a iniquidade é que o amor de muitos se esfriará. Não aceite como normal aquilo que é anormal. Eu estava no fisioterapeuta essa semana e eu falei para ele que uma das grandes estratégias para esfriar o amor era banalizar a morte. Então você tem uma coisa, as notícias são assim. Morreram de arma de fogo no Brasil no ano passado 75 mil pessoas. Bom, o que é 75 mil pessoas? Hoje em dia, 140 milhões de pessoas sofrem com a fome. O que é 140 milhões de pessoas? Você consegue mensurar 140 milhões de pessoas? Cabe onde? Assim, se a gente fizer a fila indiana, vai parar em qual lugar? Quando os números são são super expressados, 12 milhões, 30 milhões, 200 milhões, 65 mil, 150 mil, quando os números são apresentados dessa forma, eles não significam mais nada. 65 mil pessoas morrem por ano de arma de fogo. Eu queria contar a história da Dona Maria. E aí eu apresento a Dona Maria. Aí quando você olha para a Dona Maria, que estava levando a filha na escola, e de repente uma bala perdida deu na testa dela e ela morreu, e você percebe que ela cuidava da neta, porque a filha trabalhava, e você percebe que ela deixou mais netos, você percebe que ela não tem mais, o marido não tem mais aquele conforto que tinha, aquela mulher que lutava para sustentar o dia após dia, o seu lar se foi. Quando a gente percebe o indivíduo, a gente sente a dor. Vigie contra o pecado e a iniquidade, e em especial, vigie contra o pecado de se acostumar com o barbarismo. Não se acostume com essas coisas. Uma pessoa morta é uma pessoa morta. Não se acostume com a violência. Não se acostume com a erotização. Não se acostume com a sexualidade exacerbada. Não se acostume com o erotismo das canções. Não se acostume com essas coisas. Não se acostume. Lute contra isso. Levante-se contra isso. E se você não quer se levantar em praça pública, está tudo bem. Levante-se em relação à sua própria alma. Diga, eu não vou ouvir música que fala de traição o tempo todo, para banalizar a traição. Eu não vou ouvir música que fala de sexualidade ou de prática sexual o tempo todo, porque isso suscita em mim o desejo de coisas. Meus irmãos, Jesus deixou muito claro que as coisas desse mundo seriam dadas a nós para nos matar. Vigie contra o pecado e contra a iniquidade. Vigie contra as portas de entrada do pecado e da iniquidade. Lute para o pecado e a iniquidade não transformarem você num sujeito completamente do seu tempo, só que cristão.
esse talvez seja o grande problema que a gente está vivendo. Nós somos tão mundanos quanto o mundo, só que a gente acha que a gente é diferente, porque a gente vem na igreja no domingo de manhã. Lute com isso. Lute com isso. E por que você precisa lutar com isso? Ora, meu irmão, porque você precisa amar até o final. Você precisa manter a chama do amor acesa. Então, lembre sempre da cruz, pratique atos de amor intencional, nutra comunhão sincera, vigie contra o pecado e a iniquidade e se deixe ser um luzeiro nesse mundo que, mesmo que tristemente eu ouso dizer, nesse mundo repleto de trevas. Ouse ser uma chama acesa no presente. Ouse ser alguém que ama de verdade agora. Ouse ser alguém que é diferente desse mundo, para que a chama do Evangelho, que tanto ardeu no decorrer dos séculos, continue ardendo através da sua vida. Eu encerro aqui e abro para perguntas. Pelo menos duas. Pois não, Pereira. Porque quando eu cheguei aqui, obrigado. Quando eu cheguei aqui, eu li também muita coisa e vi muita coisa sobre tudo que aconteceu, o senhor falou aí. Então, eu fiquei, como muita gente, indignado com tudo isso que está acontecendo. E aí você fica num desespero, pensando assim, meu Deus, mas realmente o diabo cegou todo mundo. E aí eu entro pensando nisso, nossa, mas aí me cai na real a hora que começou aqui, porque eu estava assim, que bom que eu não sou assim, entendeu? Eu sou bonzinho, eu não sou assim, mas na verdade eu não sou bonzinho também. E quanta coisa que eu esqueço, e o senhor foi enumerando aí, e eu vi que a minha dificuldade também, esse esfriamento, aí eu estou vendo que também ninguém é bonzinho, não tem essa. Então a gente tem que cuidar realmente para a gente não ficar igual todos, né? Não é por causa da gente, é Jesus que fez tudo por nós. Perfeito, meu irmão. É isso. É isso. E quando a gente coloca na mesa, cala fundo na alma da gente, não é? A gente percebe que a gente não é muito diferente, né? Eu fiquei pensando, Pereira, eu fiquei pensando seriamente, se fosse o Lula ou o Alexandre de Moraes que tomasse um tiro, como eu agiria? E eu tive vergonha. Eu senti vergonha de mim mesmo. É duro isso, né? É duro isso. É muito duro isso. Mais alguém? Pastor, até tava falando isso com o Josué ali, eu falei, o pastor tá falando, eu falei, imagina se fosse, né? Eu não vou nem... Como que ficaria? Não comemoro, né? O pessoal já... É difícil por causa da questão política que nos envolve, tudo A isso. política é apaixonante. Mas, A assim, paixão nos cega, desculpa, a paixão costuma nos cegar. Isso. Então, O nosso coração, ele é enganoso, né? Então a gente Totalmente. precisa tomar muito cuidado com isso. Mas a minha pergunta vai num viés diferente. Terminei, né, uma matéria de discipulado, e uma das coisas que a gente entende no discipulado é sobre essa questão do amor. É o amor que muitas vezes a gente se doa para ajudar alguém ou para ajudar que uma pessoa seja conduzida aos caminhos do Senhor, né? E aí o pastor falou que quando a gente começa a se aproximar muito de alguém, a gente sente o cheiro do pecado, né? O pecado, ele exala, né? E como continuar, né, com esse amor, sabendo que existe aquela questão do pecado e você fala para aquela pessoa e é recorrente e volta, sabendo que Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo e ele passou isso com 12 ali, vendo essa questão. Imagine o mundo inteiro. O quão difícil é para alguém que está trabalhando no discipulado ali, 1 a 1, com alguém, caminhando junto, e continuar amando, mesmo enxergando tudo isso acerca do pecado. eu acho que a primeira coisa é ter um senso muito real de quem nós somos.
E se a gente tem dificuldade de enxergar quem nós somos, eu dou uma dica para os casados. Ora, chama o cônjuge e diz para ele, dá para você elencar minhas falhas? Chamar a Luana para conversar e falar, Luana, faz a lista aí dos meus problemas. A Luana vai fazer uma boa lista dos meus problemas. Eu acho que a gente precisa ter um senso claro de quem nós somos e que nós somos pecadores. Eu fiz um vídeo, e aí um sujeito escreveu o seguinte, né? E aí a gente não pode responder o tolo conforme a própria tolice, senão ficam dois tolos conversando. Mas eu fiz um vídeo dizendo o seguinte, o pastor é um profissional, e aí o cara escreveu, quando falou profissional eu já parei de ouvir. Eu falei, graças a Deus, você não precisava ouvir porque você é um idiota, então não ouve mesmo. O pastor é um profissional que coloca a mão no excremento do outro e não sente nojo. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com sua própria sujeira. Ora, meu irmão, se eu e você não lidarmos com o nosso pecado com misericórdia, a gente pula da ponte. Se eu e você não olharmos para as nossas misérias, para as nossas recorrências, para as nossas continuidades, a gente fala, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu fiz de novo. Se a gente não olhar para nós com essa misericórdia, a gente dá cabo da vida. Mas um fator aqui é importante. A gente tem super misericórdia, hiper misericórdia conosco e zero misericórdia com o outro. Então é só aplicar a mesma coisa. Eu às vezes lido com aconselhamentos de casais, meu irmão, e você percebe a tolice, a bobagem ali, e você tem que chorar junto, e abraçar junto, e agir com misericórdia. Eu vou dar um exemplo. Eu aconselhei uma vez um casal que não tinha filhos, mas tinha um cachorro. E o cachorro morreu. E a mulher entrou em depressão. E eu fui aconselhá-la. E eu não sou ligado a cachorro desse jeito. Sou homem, né? Então você tem uma frieza para tratar disso. E de repente Deus nos sensibilizou de tal forma da quantidade de afeto que aquela mulher tinha posto naquele animal, na substituição que o animal fez em relação ao filho, porque ela ainda não tinha dado à luz, no problema conjugal que ela tinha, que era gravíssimo, e o cachorro era a válvula de escape dela, porque ele era o único que observava aquelas coisas. Mesmo sem raciocinar sobre o caos que acontecia dentro de casa, os palavrões, os xingamentos, os dedos na cara, o cachorro era testemunha muda de tudo isso. E quando o cachorro morreu, eu chorei junto com ela. Por quê? Porque a miséria humana está ali, cara. Então, eu acho que esse é o ponto. Saber que a gente é miserável, saber que a miséria humana se manifesta dos pontos mais diversos e entender que Jesus me amou com todas as minhas debilidades. Ora, se ele me amou sendo quem eu sou, eu não posso impedir ele de amar a pessoa que está com depressão porque o cachorro morreu. Né? E eu estou dizendo um cachorro porque para a maioria de nós, que são racionais, o cachorro não é nada. Mas ali, o cachorro era tudo. Fechou, gente? Vamos tomar café. Deus abençoe vocês.